Lucas 8, versículo 40, diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua filha única, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade. Queridos, esse texto fala de duas pessoas totalmente opostas uma da outra. Totalmente. Fala de Jairo e a mulher hemorrágica, ou a mulher com fluxo de sangue, né? Jairo, ele era líder da sinagoga daquele local. A mulher, ela era anônima. Jairo era um religioso. A mulher, ela era excluída da comunidade religiosa por conta da sua enfermidade. Ela não podia frequentar a igreja. Jairo era rico, mas essa mulher aqui havia perdido todos os bens em busca de saúde. Jairo havia sido abençoado com 12 anos de alegria junto à sua filha e agora estava correndo o risco de perdê-la. A mulher, essa hemorrágica, havia aí sofrido durante 12 anos por causa de uma aflição e esperava finalmente ser curada desse mal. Jairo foi suplicar por sua filha e essa mulher, ela foi buscar Jesus por si mesma. Era uma necessidade pessoal. Jairo fez um pedido público, né? Publicamente, diante de todos. A mulher hemorrágica aproximou-se de Jesus secretamente, discretamente. Jairo foi o primeiro a se aproximar de Jesus, mas a mulher foi a primeira a receber um grande milagre da parte do Senhor. O interessante é que tanto Jairo quanto a mulher creram em Jesus e ele supriu a necessidade de ambos, porque Jesus sempre nos concede aquilo que nós precisamos no tempo certo para a glória dele. Sendo assim, queridos, hoje meu foco será apenas na mulher hemorrágica, tá? Não tem como tratar dos dois. Numa próxima oportunidade, falaremos aí um pouco sobre Jairo e a sua filha, que ressuscitou de maneira majestosa e gloriosa. Amados, essa mulher anônima, sem nome, né? Ela tem muito a nos ensinar na questão da fé. Muito, muito. Isso porque a fé dessa mulher nasceu em meio a um grande sofrimento, a uma grande dor. Ela estava por 12 anos, diz o texto, ininterruptos, sangrando, perdendo vida. Porque quem perde vida, perde sangue, perde vida. Ela já havia gastado todo o seu dinheiro com médicos, remédios e vários tratamentos.
porém ninguém podia curá-la. Marcos 5,26, um texto paralelo a esse aqui, chega a dizer que em vez de melhorar, ela piorava cada vez mais. E foi no momento de sua maior dor que ela ouviu falar de Jesus. Foi na hora da angústia, na hora da sua maior tristeza, que ela buscou o Salvador. E geralmente o toque da fé, que a gente começa com a consciência de uma grande necessidade. Uma grande necessidade é o que muitas vezes nos leva a buscar ao Senhor. E a grande necessidade dessa mulher era o quê? A cura física. Ela precisava. E foi a dor que levou essa mulher a buscar Jesus. Amados, geralmente, nem sempre, mas geralmente a dor nos aproxima de Deus. Geralmente. Geralmente a fé, ela nasce nas noites mais escuras da nossa vida. Muitas e muitas vezes só tocamos em Deus de verdade quando a crise no casamento chega, quando o dinheiro falta, o desemprego bate a porta, quando a doença bate em nossa porta, ou o médico com um diagnóstico muito terrível, ou quando uma dor nos aflige. Essa mulher aqui buscou Jesus na hora da dor. Tem um ditado muito conhecido que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Essa mulher, ela foi a Jesus não no amor, mas na dor. Na dor. A minha experiência com Deus foi também em meio à dor. Posso dizer assim, não minha dor pessoal, mas a dor da minha mãe. Eu não era crente. Isso mais de 30 anos. Minha mãe estava indo à igreja, mas não se firmava nem pelo decreto, como diz o ditado. Estava ali com muita dificuldade para se firmar. Eu estava juntando dinheiro para casar com Bill. Juntando, com muito sacrifício. E minha mãe ficou com uma doença nos pés, que não conseguia pisar. Biana chegou algumas vezes, ia até na casa da minha mãe para ajudá-la, na limpeza, arrumar alguma coisa. E de médico em médico, eu gastei toda a minha poupança, todo o dinheiro que era para o casamento, fui gastando. E não encontrava melhora, queridos. Alguns diziam que era ácido úrico e dava medicamento, antibiótico, nada dava conta daquele mal. Até que um dia, eu, em desespero, sem saber o que fazer, fui até o Alcântara, entrei numa igreja que minha mãe frequentava, pedi aos obreiros se podiam ir visitá-la. Queridos, eu não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, mas eles foram com muita boa vontade e oraram. Não sei se ungiram com óleo, não lembro, mas eu sei que eles fizeram uma oração. E essa oração foi tiro e queda para a glória de Deus. Ela foi curada, queridos, foi restabelecida. O problema dos pés sumiu, mas foi por conta da dor, do desespero, que você, enquanto tem dinheiro, você está tentando todos os meios naturais. Mas quando acaba o dinheiro, ou mesmo tendo dinheiro, a situação vai piorando mais e mais, aí você apela para o Senhor. Não deveria ser assim, mas Deus é tão misericordioso que mesmo assim, mesmo como último recurso, Ele nos atende e Ele usa de graça e misericórdia em nome de Jesus. Então, queridos, assim aconteceu com a mulher do nosso texto. Depois de procurar vários médicos, sem encontrar solução para o seu problema, ela buscou o quê? A Jesus. O interessante é que ela tinha ouvido falar de Jesus anteriormente. Tinha ouvido. Ela ouviu a fama de Jesus. Ouviu que Jesus tinha curado muitas pessoas com várias doenças. Ouviu que Jesus deu vista aos cegos, curou paralíticos, ressuscitou mortos. E ao ouvir, a sua fé foi sendo aguçada. Ela ouviu também que Jesus libertava os cativos, levantava os coxos, ouviu que Jesus ressuscitou mortos, devolveu o sentido da vida aos pecadores desenganados. O que ela ouviu produziu muita fé em seu coração, ao ponto dela pensar consigo mesmo. É o que diz lá em Marcos 5:28. Se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. De tudo que ela ouviu. Então, o testemunho tem esse valor. Aguça, fortalece, aumenta a fé das pessoas.
em crer num Deus que continua agindo, num Deus que faz. Não é o Deus que era, mas o Deus que é, que realiza ainda hoje. Jesus morreu, mas ressuscitou e está conosco. E Ele faz os mesmos milagres que fez no passado. Irmãos, Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa mulher creu que seria curada se tocasse nas vestes de Jesus, e de fato ela tocou. E ela foi o quê? Curada. Amados, não é a força da nossa fé que nos cura ou nos salva, mas sim a nossa fé em um Salvador forte e poderoso. Não é o poder da minha fé, mas é o poder do Deus em quem cremos. E mais, Jesus estava indo curar a filha de Jairo. Lembra? É o texto que nós lemos. Jairo era um homem importante, um homem respeitado na sociedade. Mas Jesus parou para dar atenção a essa mulher anônima. Jesus não fez pouco caso dela por conta da sua dificuldade. Essa mulher não tinha valor algum, queridos, para aquela multidão, mas para Jesus ela tinha todo o valor do mundo. Ela não era mais uma na multidão. Não. O jornal The American, em abril de 1912, comentou o naufrágio do Titanic, algo interessante, e noticiou em uma página inteira a morte de John Jacob Astor, um bilionário muito famoso na época, que morreu nesse famoso naufrágio. Notificou a morte dele com outras 1.800 pessoas que também morreram. Só esse bilionário tinha valor para o colunista do jornal. Só que Jesus não age assim. Jesus não age assim. Jesus parou para atender a uma mulher doente, pobre e desprezada. Ele parou para atender a uma mulher que tocou nele de maneira diferente. Irmão, Jesus nunca está ocupado demais para nos atender. Amém? Ele nunca está ocupado demais para nos atender. Ele não tem, como políticos, cheio de assessores para impedir as pessoas de entrar em contato com ele. Nunca pense em Deus assim. Não há barreira alguma. Ele sabe o número de fios de cabelo da nossa cabeça. Para mim é mais fácil ainda, né? Tem pouco. Ele tem um conhecimento completo e abrangente de cada criatura deste planeta. Ele conhece todas as nossas ansiedades e preocupações. Ele conhece todas as dores que enfrentamos antes mesmo de contarmos para ele. Ele conhece. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele governa, conserva e sustenta o vasto universo em toda a sua complexidade a cada momento. Nada passa desapercebido aos olhos daquele a quem um dia prestaremos conta. Mas ainda assim, Ele nos conhece, importa-se conosco e ouve as nossas orações. Isso é lindo, queridos. Isso é lindo. Ele parou para atender aquela mulher desprezada. Ele parou. Você pode até pensar, quem sou eu para ser ouvido pelo Deus onipotente? Quem sou eu para que Ele se importe por um momento sequer com o meu bem-estar? Quem sou eu? Nesse vasto universo, nesse planeta com tantos bilhões, acho que já está mais de 8 bilhões, não tem? Quem sou eu? Quem era aquela mulher? Mas Jesus parou para atender ela. Foi o toque da fé. O toque da fé. Ela tinha certeza naquilo que estava fazendo. Porém, querido, esse cuidado é o que vemos nessa história aqui, quando Jesus parou para ajudar uma mulher em sofrimento, em angústia. A necessidade dela era pequena em comparação à necessidade de Jairo, né? E da necessidade da filha de Jairo. Contudo, aquilo importava para ela. E já que se importava para ela, importava também para Jesus. E Jesus se importa com você, se importa comigo, se importa conosco. Ele quer te socorrer. Lucas 8,45, Jesus pergunta: quem tocou em mim? Uma pergunta interessante. Quem tocou em mim? Você já parou para pensar no que houve de tão especial no toque dessa mulher para chamar a atenção de Jesus? O que houve de especial? Primeiro, foi um toque intencional. Essa mulher sabia o que estava fazendo.
Eu te pergunto, você sabe o que está fazendo nessa noite, ao estar aqui? Essa mulher não deu um tiro no escuro. Ela não tocou em Jesus acidentalmente. Não. Ela desejava ser curada do seu mal, queridos, e por isso tocou em Jesus. Esse também foi um toque confiante, na plena certeza de fé. Ela foi movida pela fé, pois acreditava que Jesus tinha poder para restaurar a sua saúde. Isso é fé. É crer no impossível, no invisível. Foi também um toque eficaz. Quando ela tocou em Jesus, ficou imediatamente livre do seu mal. Não foi 2 dias depois, foi na hora. Batata, instantaneamente curada. Queridos, a cura dela foi completa. A cura dela foi plena. Ela teve uma cura física, teve uma cura emocional e ela teve uma cura também espiritual. A cura física se deu quando o sangue foi estancado. 12 anos sangrando e imediatamente ela foi curada no físico. A cura emocional se deu quando Jesus já chamou de filha. Filha, existe privilégio maior de ser chamado de filho? Jesus chamou ela de filha. E a cura espiritual se deu quando Jesus disse para ela: a tua fé te salvou, vai em paz. Ela recebeu a cura do corpo, mas ela também recebeu a cura da alma. No espírito, ela foi salva para a glória do Senhor. Ou seja, queridos, a fé cura o corpo, a alma e o espírito. Um outro detalhe também a se observar nesse texto é que muitos estavam comprimindo Jesus, mas só essa mulher tocou em Jesus de verdade. Lucas 8,42, diz que, estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Todo mundo o apertava. Todo mundo queria estar junto de Jesus. Frequentemente Jesus estava no meio da multidão. Não era como muitos pastores, estrela, que não tem cheiro de ovelha, foge. Não, Jesus estava sempre no meio do povo. Ele sempre atraía as multidões. Porém, a grande maioria não buscava de maneira correta. Uma multidão estava apertando Jesus, mas somente essa mulher tocou em Jesus. Foi o alcance da fé dessa mulher, e não o toque da sua mão, que lhe assegurou a cura. A cura plena e instantânea. Não foi o toque da superstição, foi o toque da fé. Fé. Pela fé nós cremos, pela fé vivemos, pela fé permanecemos firmes, pela fé andamos e vencemos. Pela fé nós temos paz com Deus e no descanso de Deus permanecemos. A multidão vem e a multidão vai, mas só essa mulher o toca e só ela recebe o milagre. Tantos ali precisando, tantos ali também doentes, mas só essa mulher recebe o milagre. Sabe qual a grande verdade, queridos? Muitos oram, sim, mas poucos realmente tocam em Jesus na hora da oração. Fazem orações repetitivas que não passam do teto. Muitos jejuam, mas poucos realmente buscam a Jesus com seu jejum. Muitos congregam, sim, mas poucos tocam em Jesus no momento do louvor e da adoração. Muitos conversam, brincam, vai no banheiro, cantam louvor, mas não sabe nem o que está cantando, da boca para fora. Mas em meio a essa multidão, muitos sabem o que estão fazendo. Não estão dando um tiro no escuro, não estão louvando por louvar, mas estão conscientes plenamente do que estão falando e tendo certeza que Jesus está ouvindo. E eu penso até que muitos congregam, queridos, por congregar. Sabia? Muitos congregam por um ato, às vezes, religioso. Vão à igreja porque estão acostumados a ir. Acham errado deixar de ir. Muitos vão à igreja porque acostumaram. Virou assim, tipo um hábito. Eu tenho que ir. Alguns vão para orar, mas não tocam em Jesus pela fé. Outros se assentam ao redor da mesa do Senhor, mas não têm comunhão com Cristo. Muitos são batizados nas águas,
mas não são batizados pelo Espírito Santo, não buscam revestimento de poder. Muitos comem o pão, bebem no cálice, mas não se alimentam de Cristo verdadeiramente. São religiosos, batem cartão, cantam, oram, ajoelham, ouvem, mas isso é tudo. Eles não tocam o Senhor, nem vão para casa em paz. E na verdade muitos vão para casa pior do que chegaram. Vão para casa reclamando do pregador, reclamando do louvor, reclamando porque não teve lanche, não teve café, não teve caldo, não teve isso, não teve aquilo. Vão para casa pior. Meu amado, não abra mão de tocar hoje nas vestes de Jesus. Não se contente apenas em orar mecanicamente. Toque em Jesus pela fé. Creia que Ele ouve a sua oração. Creia que Ele morreu na cruz por seus pecados, mas ressuscitou para a sua justificação e Ele está presente nessa noite. Ele é o mesmo. Creia que Ele está te ouvindo. Não se contente em apenas ouvir um sermão, mas toque em Jesus praticando o sermão que ouviu. Portanto, a mulher hemorrágica, ela não foi mais uma na multidão a apertar Jesus. Ela tocou em Jesus pela fé e foi curada. Detalhe ainda, já estou terminando. Não pense que foi fácil aquela mulher tocar em Jesus nas circunstâncias em que ela estava. Não foi fácil. Na verdade, nada é fácil nessa vida, igreja. Ir à igreja não é fácil, orar não é fácil, ler a Bíblia não é fácil, jejuar pior ainda. É tudo muito difícil. Não é fácil. Para aquela mulher não foi fácil receber o seu milagre. Os obstáculos eram gigantes. Sua doença, hemorragia, segundo a lei, não permitia que ela andasse na rua e muito menos andasse no meio da multidão. Ela não podia fazer isso. Ela estava fraca, com anemia profunda e uma fraqueza constante. Essa mulher era tratada quase como se fosse uma leprosa. Na verdade, a hemorragia e a lepra era quase que em pé de igualdade naquele contexto. Porém, apesar dos pesares, ela estava no meio da multidão. Apesar de fraca, ela se abaixou até tocar nas vestes de Jesus. Ela estava sangrando, talvez você esteja sangrando nessa noite, sangrando por dentro, na alma. Ela estava sangrando, mas não desistiu. Estava sofrendo, mas foi até Jesus. Não podia tocar em ninguém por causa da sua doença, mas prostrou-se por trás de Jesus e tocou nas suas vestes. Conforme o ensinamento judaico, o toque dessa mulher deveria ter tornado Jesus impuro. Ao tocar em Jesus, Jesus era para estar impuro, mas foi o contrário. Jesus que a purificou, Jesus que a curou. Ela tocou em Jesus secretamente, mas tocou. Ela tocou em Jesus humildemente, silenciosamente, prostrou-se aos seus pés. Amados, aquele que se humilha, ele é exaltado. Aquele que põe a boca no pó, o Senhor do Universo percebe que dele sai poder. Quando oramos de verdade, quando falamos de Deus, com Deus de verdade. E mais, ela tocou na pessoa certa. Pedro, Tiago e João estavam ali ao redor de Jesus, mas ela não foi aos apóstolos, foi ao pai apóstolo. Ele sim, a pessoa certa. Muitos vão a outros lugares, buscam entidades, buscam santos, padroeiros, mas ela buscou a pessoa certa, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Meu amado, creia que Jesus está aqui nessa noite. Vá a Jesus, mesmo que a multidão não perceba ou que sua família não saiba, pois Ele pode libertar você do seu mal, seja ele qual for. Seja ele qual for. Muitas pessoas, por vários anos, correm de um lugar para outro, andam de igreja para igreja, buscando paz com Deus, buscando um mover especial, buscando ouvir a voz de Deus através de uma profecia, né? Ou receber um milagre nas mãos de um curandeiro. Mas muitos não vão à pessoa certa, a Jesus. Mas essa mulher foi a pessoa certa, foi a Jesus. O caso dela era crônico, não era? Mas mesmo assim, ela foi completamente curada. A cura completa para o maior pecador. Sabia disso?
Ainda que uma pessoa seja rejeitada ou esteja afundada no pântano do pecado, há perdão e há cura para ele. Não desista de tentar, de se humilhar, de buscar a restauração ou a libertação completa de algum pecado. Ainda que uma pessoa esteja possessa de demônios, há cura para essa pessoa. Libertação no nome de Jesus. Ainda que uma pessoa esteja aí com a mente cheia de dúvidas, perturbada, ela pode ser dissipada quando tocar em Jesus pela fé. Ainda que você tenha caído, depois de perdoado, caí de novo, pastor, pequei, há restauração para você, se você tocar na pessoa bendita de Jesus, crendo que Ele perdoa seus pecados e te dá uma nova oportunidade. A fonte ainda está aberta. Concluindo finalmente, Larry Richard, um comentarista bíblico, diz que o toque de Jesus salvou essa mulher fisicamente ao restaurar sua saúde, salvou ela socialmente ao restaurar sua convivência com outras pessoas na comunidade e salvou-a espiritualmente, capacitando-a a participar novamente da adoração a Deus no templo e das festas religiosas de Israel. Hoje, você pode também tocar nas vestes de Jesus e ver estancada a sua hemorragia existencial, se é que você a tem. Creia no Jesus que fez, que faz e continuará fazendo. Toque nas vestes de Jesus, pois Ele pode dar um fim na sua angústia, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém, queridos? Nós vamos estar orando por você. Eu não sei qual o milagre você precisa, talvez não para você ou para um familiar, mas creia que Jesus está aqui na frente. Creia, não dê um tiro no escuro, não, mas creia, confie, toque em Jesus pela fé. Creia que você vai receber um milagre da parte do Senhor, das mãos diretas do Salvador, do Criador dos céus e da terra. Não seja incrédulo, mas crente. Continue crendo e nós vamos estar cantando um louvor. Enquanto Biana vai estar cantando esse louvor, eu quero te convidar a vir à frente, pela fé, crendo no milagre do Senhor. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas eu creio em um Deus que faz. Ele faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos.